morte. Esse tema que nós iremos tratar hoje realmente é muito importante. Eu escolhi este capítulo para iniciarmos aqui a nossa reflexão neste tema. Versos 4, 5 e 6, vamos ler do capítulo 53 do profeta Isaías, que diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém. Graças a Deus, amados irmãos, por esse texto. Aqui o profeta Isaías está desenvolvendo ainda um tema que ele começou alguns capítulos atrás. Ele está falando sobre o servo do Senhor. Este servo que será luz para os gentios, este servo que trará salvação para o mundo, este servo que irá sofrer muito. E quando nós pensamos quem é este servo, o Novo Testamento vai interpretar o capítulo 53 de Isaías como sendo este servo Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós vamos ver Mateus citando essa passagem, dizendo quando Jesus estava curando, que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Vamos ver Filipe explicando ao eunuco de Candace. Vamos ver Paulo fazendo referências a isto, de forma que a tradição cristã interpreta realmente que esse texto está profeticamente apontando para Jesus. De fato, ele diz aqui que este servo do Senhor, ele irá ser moído, ele irá sofrer, ele irá ficar de alguma maneira irreconhecível pelo sofrimento, pelo castigo que irá receber. Esse servo do Senhor será desprezado, rejeitado pelos homens. No entanto, ele irá sofrer uma morte. E diz o texto: nós pensávamos que ele era ferido de Deus, que ele era aflito de Deus, ou seja, que ele estava sendo punido por Deus por alguma coisa que ele tivesse feito. Mas ele chega à conclusão dizendo: não, ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então o profeta está trazendo aqui uma mensagem que aponta para Jesus e dizendo: ele morreu, ele sofreu, mas não foi por causa dos seus pecados, porque de fato ele não tinha nenhum. Não foi por causa da sua culpa, porque ele não tinha culpa, ele era justo. Aqui o próprio servo é chamado no versículo 11 de o meu servo, o justo. Ele não tem pecados para pagar por eles. Ele então irá sofrer, irá morrer, irá pagar pelos pecados de outro. Ele irá morrer para que outro possa ser beneficiado. Ele irá morrer no lugar de outro. E nós vamos então, começando com esse texto aqui, refletir sobre a morte de Jesus. E vamos entender por quem Cristo morreu. Já que ele morreu em favor de outro, já que ele morreu no lugar de outro, quem é este outro? Qual o alcance da expiação de Cristo? Por quem ele morreu? É fato histórico que Jesus morreu. Disso não duvidamos, porque está registrado não somente na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, como em todas as epístolas que fazem referência à morte de Jesus, como até mesmo em historiadores que não são cristãos, fazem referência a Cristo, a sua morte, a sua crucificação. É fato histórico que Jesus morreu, e morreu num determinado tempo, quando Pôncio Pilatos era o governador,
o evangelista Lucas pontua exatamente esse momento que Jesus morreu. Mas essa morte de Cristo, nós entendemos que foi uma morte substitutiva. Como diz aqui o texto do profeta, ele não foi ferido por causa da sua culpa. Ele morreu por causa da culpa dos outros. Então a morte de Cristo foi uma morte vicária. Vicária vem do latim e significa no lugar de outro, em substituição a outro. Cristo, portanto, morreu no lugar de outro, não somente em benefício de outros, mas ele morreu em lugar de homens ímpios, pecadores, que mereciam a morte, porque essa é a pena pelo pecado. O pecado traz a morte, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então alguém precisava morrer. Mas para que o pecador não morresse, Cristo então morreu em favor de outro, em favor dos pecadores. O profeta Isaías é muito claro aqui quando diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que era nosso estava sobre ele. Ele diz ainda: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então a nossa iniquidade, o nosso pecado, o pecado da humanidade, foi lançado sobre Cristo. Ele levou sobre si isto, para que pudesse expiar, para que pudesse pagar pelos pecados ali na cruz. E muitos outros textos nós podemos ver, como Paulo escrevendo a Coríntios, 2ª Epístola, capítulo 5, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo está dizendo, assim como o profeta Isaías profetizou, que Jesus foi feito pecador, foi feito pecado por nós, em nosso lugar. Ainda nós vamos encontrar Pedro na 1ª Epístola, por exemplo, dizendo: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ele está citando diretamente o texto de Isaías, aplicando a Cristo e dizendo: ele levou os nossos pecados sobre o seu corpo no madeiro. Então a Bíblia é muito clara em mostrar que a morte de Jesus foi uma morte vicária, foi uma morte substitutiva. Ele morreu em nosso lugar e em nosso favor. Ainda no capítulo 3 da primeira carta, Pedro continua dizendo: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então o justo, aquele que o próprio profeta diz aqui que é o servo justo de Deus, ele levou os pecados dos injustos sobre ele. Ele morreu em nosso favor, em favor de outro. E lá no Antigo Testamento, queridos, nós vamos ver que isso já estava prefigurado quando Deus mandou que um cordeiro fosse morto na Páscoa no lugar do primogênito da casa. Deus havia dito: primogênitos são meus. Então naquela noite todos os primogênitos iriam morrer. Mas na casa onde um cordeiro fosse morto e o seu sangue fosse aspergido nos umbrais da porta, então o primogênito daquela casa não morreria, porque o cordeiro morreu em seu lugar. Assim, da mesma maneira, Cristo é o nosso cordeiro pascual. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele morreu para que nós pudéssemos ser perdoados justamente por Deus. Ele sofreu, querido, a pena que era para nós, para satisfazer a justiça de Deus. E assim Deus, então, punindo Cristo com a pena que nós merecíamos, Ele pôde nos perdoar de maneira justa. Que maravilha essa doutrina
da morte substitutiva de Cristo. É para nós agradecermos ao Senhor. Porque qualquer pessoa que tivesse sido salvo da morte por alguém, imagine que você vai atravessando a rua e vem um carro em altíssima velocidade, você não está percebido e alguém correu e puxou você, salvou a sua vida. Você vai ficar grato a esta pessoa, com certeza, muito grato. Mas se na hora que puxou essa pessoa, que lhe empurrou para lhe livrar da morte, aquela pessoa foi atingida pelo carro e morreu no seu lugar, você vai ficar mais grato ainda, mais sentido ainda. Puxa, ele morreu por mim, ele morreu para me dar a vida. Pois um sentimento muito maior de gratidão deve inundar o nosso coração quando pensamos, Jesus morreu por mim. E não foi um acidente, não foi porque ele não pôde escapar, não, ele deliberadamente, voluntariamente foi até a cruz. Cada chicotada, cada espinho, cada cusparada, cada insulto que ele sofreu, aquilo era para mim, aquela cruz era para mim, eu deveria morrer ali. Ele morreu em meu lugar, em seu lugar, para que nós pudéssemos nesta noite estar aqui glorificando e exaltando o seu nome. Aleluia! Cristo morreu então por outro, por alguém. Mas quem foi este por quem Cristo morreu? Nós temos na tradição cristã pelo menos duas visões diferentes. Quando nós vamos investigar por quem Cristo morreu, nós temos uma visão que é a visão chamada da expiação limitada ou definida. Que Cristo morreu apenas por um grupo de pessoas que é chamado de os eleitos. Aqueles que Deus elegeu para a salvação, Deus mandou Cristo morrer apenas por eles. Esta é a visão que é sustentada pelos chamados calvinistas, aqueles que seguem a doutrina de João Calvino. Eles sustentam, portanto, que Cristo morreu apenas pelos eleitos, de forma que ninguém além dos eleitos serão salvos e que todos os eleitos serão salvos, porque Cristo já morreu por eles, já pagou por eles, então a salvação já está efetivada, já está garantida para cada um deles. Mas há uma outra posição que chama-se de expiação ilimitada ou universal. Esta doutrina sustenta que Cristo, na realidade, morreu por todos os homens, que Cristo morreu por toda a humanidade e por cada homem que vive ou viveu aqui nesta terra. E que, portanto, todos os homens têm a oportunidade de salvação. Esta doutrina é sustentada pelos arminianos, que somos nós. Os que seguem as ideias de Jacó Arminio, um teólogo holandês, que formulou as bases para essa doutrina. Então vamos entender o que a Bíblia diz, mais do que buscar a ideia destes homens, vamos nos debruçar sobre a Bíblia, embora que, obviamente, quando lemos a Bíblia, nós somos também influenciados pelas ideias preconcebidas que temos, mas vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre quem é alcançado pela expiação de Cristo, por quem Cristo morreu. É preciso dizer também, queridos, que nem todos os calvinistas creem na expiação limitada. Alguns chamados calvinistas de 4 pontos creem na expiação universal. E também nem todos os que creem na expiação ilimitada são arminianos. Há outras tradições que creem na expiação ilimitada. Vamos entender então por quem Cristo morreu. Será que Cristo morreu apenas por um grupo? Será que ele morreu apenas por um grupo bem definido de homens e não por toda a humanidade? Ora, quando olhamos alguns textos na Bíblia Sagrada, nós vemos que ele diz que Cristo morreu por seu povo. Mateus capítulo 1, 21 diz: E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando olhamos para João capítulo 10, verso 15, ele diz que Jesus morreu por suas ovelhas.
Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. É o que o Senhor diz. Também nós vemos que Cristo morreu pela igreja. Efésios capítulo 5, verso 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo morreu por seu povo, por suas ovelhas, pela igreja. Também diz, capítulo 15 de João, que ele morreu por seus amigos. O texto: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E ainda vemos que ele morreu pelos escolhidos, ou pelos eleitos. Romanos capítulo 8 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então nós vamos ver claramente que Cristo morreu por seu povo, por suas ovelhas, morreu pela igreja, por seus amigos. Mas a pergunta que fazemos é: será que ele morreu apenas por esse grupo? Quando a Bíblia diz que ele morreu pela igreja, que ele morreu pelo seu povo, quer dizer que ele morreu exclusivamente por eles e por mais ninguém? Se nós tomarmos esses textos como sendo declarações exclusivas, então nós vamos ter alguma dificuldade com textos como de Gálatas capítulo 2 e o verso 20, que Paulo diz que Cristo morreu por ele. Veja o texto: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se cada um desses textos for tomado de forma exclusiva, então eu teria que dizer: Cristo morreu apenas por Paulo e por mais ninguém. E na realidade eu posso dizer que Cristo morreu por seu povo, por suas ovelhas, pela igreja e por Paulo, e também dizer: e ainda morreu por toda a humanidade. Porque dizer que Cristo morreu por todos os homens também inclui esses grupos que aqui estão. Agora, dizer que ele morreu por esses grupos não quer dizer que ele não tenha morrido por todos os homens que estão fora deste grupo aqui circunscrito. Porque nós vamos ver claramente que Cristo morreu pelo mundo inteiro. O que a Bíblia nos mostra claramente, queridos, é que Cristo, com a sua morte, ele alcançou não apenas um grupo limitado, mas alcançou todo o mundo. A Bíblia diz que Cristo morreu pelo mundo. Diz que Cristo entregou a sua vida pela humanidade. O versículo mais conhecido aqui, João capítulo 3, o verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então veja que claramente aqui a Bíblia diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo, Deus amou o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. E nós não podemos separar esses dois versículos aqui dos versículos anteriores, quando Jesus está citando Números capítulo 21, daquela passagem em que Moisés levantou a serpente no deserto, e o texto lá diz que qualquer um que olhasse para ela seria curado. Da mesma maneira, Jesus está aplicando espiritualmente aquela história lá de Números, e ele está dizendo: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também importa que o Filho do Homem seja levantado, e obviamente qualquer um que colocar a sua fé nele será salvo. Jesus então deixa claro aqui que ele morreu pelo mundo. Nós vemos ainda 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19, veja o texto: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Paulo vai dizer então que Cristo morreu para reconciliar o mundo inteiro com Deus, para que o mundo fosse reconciliado com Deus. E aí é importante observar nessa passagem, queridos, que ao contrário do que alguém possa dizer, Cristo não é o amor tentando convencer o Deus Pai irado para salvar ou perdoar os homens. Não, Deus o Pai foi quem mandou o Cristo. Deus é que está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não temos aqui um Deus irado de um lado e um Deus amoroso de outro lado. O que temos é um Deus amoroso, mais justo, que puniria o pecado, mas que enviou o seu próprio Filho para sofrer a punição em favor dos pecadores e em lugar destes. Mas é claro que o mundo inteiro foi alcançado por essa reconciliação. Ainda nós vemos lá em João capítulo 1, quando João Batista está anunciando o início do ministério de Cristo e diz, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mundo aqui, queridos, não é uma parte do mundo. Alguns calvinistas argumentam que mundo aqui é apenas o mundo dos eleitos, ou refere-se aos eleitos de Deus. Mas quando nós olhamos principalmente nos escritos de João, que ele refere cerca de 78 vezes ao mundo, o mundo aqui é o mundo que odeia Deus, que rejeita Cristo, é o mundo dominado por Satanás. No entanto, é por este mundo que Cristo morreu. Cristo morreu pelo mundo. João olha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se alguém quiser entender que mundo aqui é apenas o mundo dos eleitos de Deus, veja no capítulo 4, verso 42 do Evangelho de João, e diziam à mulher, quem eram esses que diziam? Os samaritanos da aldeia de Sicar, que portanto não estavam inseridos na aliança, e que dificilmente ou de maneira alguma poderiam pensar em mundo como sendo apenas o mundo dos eleitos, porque senão eles mesmos estariam fora, já que não faziam parte do povo de Deus. E eles dizem à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. O Salvador do mundo, não do mundo dos eleitos, de um mundo composto por parte da humanidade, mas por toda a humanidade. Cristo é o Salvador do mundo inteiro. Glória a Jesus. Mundo, portanto, refere-se a toda a raça caída. Quando diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, enviou para que ele morresse por cada pecador. Cada homem que estava numa situação de afastamento de Deus pelo pecado é alcançado, portanto, é alvo, portanto, dessa expiação de Cristo. Então nós entendemos, queridos, que a morte de Cristo foi suficiente em valor, e nisso os calvinistas também concordam, que a morte de Cristo tinha valor suficiente para salvar o mundo inteiro, mas eles dizem, não, mas o plano de Deus não era que ela fosse voltada para o mundo inteiro, mas que ela fosse apenas para os eleitos. Nós discordamos. Deus planejou a morte de Cristo, está claro aqui no texto que lemos e em outros que vamos ler ainda. Não apenas para um grupo, mas para cada homem, para todos os homens, para o mundo inteiro, a fim de que todos pudessem ser salvos pela fé em Jesus. Então o mundo inteiro foi alcançado pela morte de Cristo. Nós vamos ver outros textos que mostram claramente que Jesus morreu por todos os homens. Paulo vai dizer, Pedro vai dizer, o escritor dos Hebreus vai dizer que Cristo morreu por cada homem que vive aqui nesta terra. Veja os textos. 2 Coríntios capítulo 5. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, está muito claro, ele morreu por
todos. Ele morreu por cada homem que existe aqui nesta terra. Hebreus capítulo 2 e verso 9. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então o escritor aos Hebreus deixa claro que a morte de Cristo tinha o propósito, tinha o alvo, não apenas um grupo, mas todos os homens, cada homem que vive aqui nesta terra. Paulo escrevendo a Tito, ele diz, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. O que deixa claro que a graça de Deus tem como alvo o mundo inteiro. Todos os homens são alcançados por esta graça, que é mediante a morte de Cristo, que é disponibilizada para cada um de nós. Não podemos entender diferente quando lemos esses textos, como se Cristo tivesse morrido apenas por um grupo, pela metade ou por uma parte da humanidade. Porque é muito claro que Cristo morreu por todos. E todos aqui não são todos os eleitos, não são todos os escolhidos, mas todos os homens indiscriminadamente. Em alguns textos, inclusive, nós não podemos separar, porque a mesma palavra todos é usada para os perdidos e também para os que são alcançados pela morte de Cristo. Aqui mesmo em Isaías capítulo 53, no verso 6, que nós já lemos, ele diz, todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Todos nós, ele está se referindo a toda a humanidade que estava no pecado, que estava perdida, que estava afastada de Deus, que estava desgarrada, no dizer aqui do profeta. Cada um se desviava pelo seu caminho, nós estávamos distante de Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus. Mas o Senhor, diz o texto, fez cair sobre ele, sobre o servo que é Cristo, a iniquidade de nós todos. Então, se o todos aqui sobre quem veio a morte de Cristo, ou por quem Cristo morreu, se o todos aqui não são todos os homens, então nós teríamos que admitir que nem todos estavam desgarrados, que nem todos estavam no pecado, que contraria Romanos 3 e 23, que diz claramente, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se todos pecaram, todos também são alcançados pela morte de Cristo. Ainda em Romanos 5, verso 18, Paulo diz, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, e ele está se referindo, portanto, ao pecado de Adão, e aquele pecado fez com que todos os homens, e cada homem nascesse no pecado, fosse agora alcançado pelo pecado de Adão, nascesse com uma natureza pecaminosa e continuasse pecando. O homem, portanto, não é pecador simplesmente porque peca, ele já nasce pecador, e ele continua pecando porque ele é um pecador, e ele é assim porque Adão pecou, e nós somos então alcançados pela herança de Adão, ele como cabeça da raça. Nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Então ele diz, pela ofensa de um, ou por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Assim também, por um só ato de justiça, e ele está falando da morte de Cristo, aonde Deus aplicou a sua justiça a ele, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Aleluia! Uma só ofensa trouxe pecados para todos. Um só ato de justiça trouxe a justificação de vida para todos os homens. Glória seja dada a Deus. Então, quando nós olhamos isso, queridos, nós vemos claramente, Deus, quando mandou Jesus até a cruz, ele não queria salvar apenas um grupo de homens. Ele queria salvar toda a humanidade. Alguns outros textos deixam claro que o propósito de Deus em Cristo é salvar o mundo todo, é salvar cada homem. E aí diz o texto de 1 Timóteo, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Deus quer que todos os homens sejam salvos. Porque a própria Bíblia diz, Mateus 25, 41, que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Deus não criou o inferno para o homem. A maior tragédia do inferno, queridos, é que ele é desnecessário. Ele não deveria existir. Porque, na realidade, Deus quer salvar todos os homens. Deus não criou um grupo de homens já destinados ao inferno. Não. O texto é claro de Paulo. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. E ainda quando lemos lá a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Aleluia! Deus não quer que ninguém se perca. Quando lemos lá no profeta Ezequiel, capítulo 33, o Senhor diz que não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em mandar ninguém para o inferno. Deus não tem prazer quando o ímpio morre. Deus não é glorificado nisso. Ele quer, na realidade, que todos os homens venham a arrepender-se e sejam salvos. Aleluia! Deus não quer, portanto, que ninguém perca a sua vida eterna, ou a vida eterna que Ele tem para dar. E Pedro está dizendo exatamente que Jesus não veio ainda, que Jesus está aparentemente retardando a sua vinda por longanimidade de Deus, por misericórdia de Deus. Deus está dando um tempo para que os homens se arrependam. Deus está dando ainda um tempo para a humanidade ouvir o Evangelho, se arrepender e poder alcançar a salvação. Então fica claro aqui, queridos, em todos esses textos, que Deus quer salvar a todo homem, porque Cristo morreu por toda a humanidade. Os calvinistas, quando leem esses textos, diz: Cristo morreu por todos sem distinção. Eles querem dizer que o texto está apontando que Cristo morreu por ricos e pobres, por judeus e gentios, mas não por todos os homens, indiscriminadamente. Não, nós não entendemos assim. Entendemos pela fartura de textos que dizem que Cristo morreu e que Deus quer salvar o mundo inteiro, que realmente Cristo morreu por todos sem exceção. Não há um único homem porque em Cristo não tenha morrido. Porque também não há um único texto na Bíblia que diga que Cristo não morreu por alguém. Não há um versículo que diga, por aquele Cristo não morreu. Por esse tipo de homem, Cristo não morreu. Nós vamos ver, inclusive, queridos, que Cristo morreu até por alguns que não creem nele. O texto é claro que Cristo morreu também por pessoas que não vão alcançar a salvação. Não somente pelos crentes, mas por todos. Jesus sofreu a morte ali no Calvário. Veja o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Aqui está, então, a declaração muito clara. Deus tem uma provisão na morte de Cristo para todos. Agora, especialmente, Ele vai salvar, ou efetivamente Ele vai salvar aqueles que creem. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Cristo morreu por todos, não só pelos que vão crer. Pelos que vão crer certamente, mas por outros também. Ele morreu. 1 de João, capítulo 2, o verso 2, ele diz: e Ele, Jesus, é a propiciação, ou seja, a cobertura pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. João, falando enquanto igreja, enquanto crente em Jesus, ele declara: Jesus não morreu só pelos nossos pecados, não só pelos pecados dos eleitos, não só pelos pecados da igreja, mas ele morreu pelos pecados de todo o mundo, queridos. Isso mostra claramente que Jesus, em sua morte, alcançou cada homem. Alguns vão crer, outros não. Mas a todos a graça de Deus tem se manifestado por causa da morte de Cristo.
Olha aqui o que a Bíblia diz, inclusive, que Cristo morreu por pecadores, Cristo morreu por ímpios, Cristo morreu pelos inimigos. Paulo escrevendo aos Romanos, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu não é porque eu era bonzinho, não é porque eu era justo. Cristo morreu por mim porque Ele é maravilhoso, aleluia. E porque Ele, com sua morte, quis alcançar a toda a humanidade. A Bíblia não faz distinção, queridos, entre os eleitos ou não eleitos quando estão no estado de não regenerados. Porque para Deus, todo homem que ainda não creu em Cristo é um ímpio, é um homem pecador. E aquele que aceitar Jesus, então, é que vai ser tirado dessa massa de condenação, dessa massa de perdidos. Mas Cristo morreu por cada homem. Inclusive, a Bíblia vai mostrar que Cristo morreu até por homens que o rejeitam. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, ele diz, também houve entre o povo falsos profetas. Ele está falando do Antigo Testamento. Ali houveram muitos falsos profetas. Como também entre vós, a igreja, haverá falsos doutores, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, ou heresias, distorções do ensino bíblico que vão levar o homem, na realidade, à perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Ele está dizendo que estes homens, Cristo morreu por eles, Cristo os resgatou, mas eles vão negar o Senhor, eles vão apostatar da verdadeira fé, eles vão ensinar algo diferente do que a Bíblia ensina, que Cristo morreu por cada homem para que nós possamos ser salvos. E alguns ainda que não serão salvos, ou que poderão, pelo menos, segundo o texto, perder a sua salvação. A Bíblia diz que Jesus morreu também por eles. Por isso Paulo recomenda, Romanos capítulo 14, mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor, não destruas, não faça perecer, por causa da tua comida, aquele por quem Cristo morreu. Paulo está dizendo, olha, na igreja tem gente que Jesus morreu por ele. Mas se você não tiver cuidado, se você trouxer escândalo, se você trouxer algum tipo de coisa que vá afastar essa pessoa da fé, você está trazendo destruição, você está trazendo até mesmo a perdição para aquele por quem Cristo morreu. E ele diz, não faça isso. Então Cristo morreu, queridos, até por aqueles que rejeitam, até por aqueles que não querem a salvação. Cristo morreu por todos os homens. Ninguém vai poder chegar naquele dia diante do trono branco e dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu não fui alcançado pela graça de nenhuma forma, eu não fui beneficiado pela morte de Jesus de maneira alguma, porque Cristo não morreu por mim. Então por que é que eu estou sendo condenado? Nós vamos ver que Deus, quando condena um homem, Ele é justo, porque há uma condição para a salvação ser efetivada na vida de uma pessoa. Quando nós dizemos, Cristo morreu por todos, então alguém pode perguntar, espere, então se Cristo morreu por todos, se os pecados do mundo inteiro, de cada homem, já estão pagos, então todos estão salvos. Isso levaria a uma doutrina chamada de universalismo. Cristo morreu por todos, morreu no lugar de cada homem, pagou pelos pecados dele. Então significa que todos os homens são salvos? Não. Porque uma coisa é a salvação que é oferecida e outra coisa é a salvação que é recebida. Não há condições estabelecidas para Deus oferecer a salvação. Deus não ofereceu a salvação baseado em nenhuma condição humana.
não é porque nós merecíamos, não é porque nós éramos bonzinhos, não é porque Ele viu que a gente ia fazer alguma coisa boa no futuro. Não, não há nenhuma condição para Deus oferecer a salvação. Ele simplesmente amou o mundo, Ele simplesmente quis salvar a humanidade e mandou Jesus para morrer em nosso favor. Mas existe uma condição, irmãos, para que a salvação seja recebida. Não há condição para ela ser ofertada, mas há uma condição para ela ser recebida, que é a fé. Então, todo homem por quem Cristo morreu, para que ele seja salvo, é preciso que ele creia em Jesus como seu Salvador. Jesus disse assim no capítulo 8 do Evangelho de João: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Deus não salva incrédulos. E Deus não crê por ninguém. A fé é disponibilizada ao homem por Deus, no sentido de que é pela graça de Deus que o homem pode crer. Você não creu porque você é bonzinho. Ah, irmão, eu realmente criei porque eu sempre fui uma pessoa assim que tive um lado voltado para Deus. Não, coisa nenhuma. Você e eu somos pecadores miseráveis. E se não fosse pela graça de Deus, nós não iríamos querer a salvação e nunca iríamos crer em Jesus. A nossa natureza pecaminosa só nos leva para mais distante de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, Paulo disse a Tito: a graça de Deus se manifestou e o Espírito Santo começou a trabalhar nos nossos corações. E Ele então me libertou daquela prisão do pecado, me deixando livre para crer. Mas eu agora posso crer e posso também não crer. A fé não é algo que Deus simplesmente coloca no meu coração. Por quê? Porque Deus não crê por ninguém. Deus possibilita a fé pela graça, mas Ele não crê pelo homem. Ele manda que o homem creia, e Deus não salvará nenhum incrédulo. Há uma condição que é imprescindível para a salvação. Para que o homem seja salvo, é preciso que ele creia. Quando o carcereiro de Filipos pula dentro pedindo uma tocha para ver o que estava acontecendo: o que farei para ser salvo? A primeira coisa que Paulo diz é: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia! Se a fé fosse algo automático, ele diria: você não precisa fazer nada, espere. Se você for um dos eleitos, Deus colocará fé no seu coração. Não, ele disse: creia. Ele já acreditava que a graça de Deus havia alcançado aquele homem, porque Jesus havia morrido por ele. E porque Jesus havia morrido por ele, ele podia crer. Mas crer é um exercício, é uma resposta, é uma reação. Deus espera que todo homem creia. E se alguém não crer, não será salvo. Então, quando um pecador, ele é condenado, ele não é condenado por um decreto, ele é condenado porque ele não creu. Os incrédulos não serão salvos, não é porque Cristo não morreu por eles, mas porque eles não creram em Jesus. Jesus está dizendo no capítulo 3 de João: quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia! Então, tanto a salvação quanto a condenação, queridos, são condicionadas à reação dos indivíduos à graça salvadora de Deus, que se tornou possível por causa da morte de Cristo. Cristo morreu por todo homem? Sim. Mas os benefícios da morte de Cristo só são aplicados à vida do homem quando há fé, quando ele crê. Até mesmo os calvinistas creem que quando Jesus morreu na cruz, não salvou automaticamente todo homem. O homem só será salvo no dia que ele crê. Embora eles creiam que a fé é dada ao homem, mas o homem só será salvo quando ele crê, porque Deus não salva ninguém sem fé. Sem fé é impossível que o homem seja salvo. Então nós entendemos perfeitamente que quando Cristo morreu, a salvação se tornou disponível a todos os homens.
mas ela só será efetivada na vida daquele que crê. É mais ou menos assim, você abriu a sua caixa de correio, lá no computador, lá na internet, e tem uma mensagem para você. E quando você abre a mensagem, diz assim: foi disponibilizado para você uma oferta especial, gratuita. Você não paga nada por ela. Para receber, clique no botão dizendo que aceita. É assim. A fé é esse botão que diz: eu aceito Jesus como meu Salvador. Essa mensagem foi enviada para todos. A salvação é disponibilizada para cada homem. Agora, só será efetivada na vida daquele que disser: eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu recebo Jesus como o que morreu em meu favor, em meu lugar. Aleluia! Os benefícios da morte de Cristo só serão aplicados àquele que crê. Assim como lá no Cordeiro Pascual, a simples morte do Cordeiro não garantia a salvação do primogênito. Se alguém matasse o cordeiro e deixasse ele morto lá, o primogênito iria morrer de qualquer maneira. Não era a morte simplesmente, mas era pegar o sangue e pela fé, pela obediência, aplicar aquele sangue nas vergas e nos umbrais da porta. O que o anjo da morte, o anjo destruidor, ele iria ver não era o corpo do cordeiro se estava jogado do lado da casa. O que ele precisava ver era o sangue aspergido na porta. Alguém não somente matou o cordeiro, mas aplicou aquele sangue na sua casa. Da mesma forma, o que acontecerá para que alguém seja salvo é que Jesus morreu por ele. Ok, a primeira parte já foi feita. Mas há uma segunda parte necessária, é que essa salvação seja aplicada à vida do homem, quando ele crê que Jesus morreu em seu lugar e em seu favor. Aleluia! Quando você crê, então a salvação é aplicada à sua vida. E nós cremos assim: a expiação é suficiente para todos. Ela é eficiente para aqueles que creem em Cristo. A aplicação da expiação é limitada àqueles que creem verdadeiramente em Cristo. Embora a provisão da salvação seja para todos, a aplicação é limitada apenas àqueles que creem. Então a salvação, querido, é para aquele que crê. A expiação, portanto, a morte de Cristo é universal. Isso não significa que todo homem será salvo incondicionalmente, não. Porque há uma condição para aceitar a salvação. Mas que a oferenda sacrificial de Cristo, a oferta dele, satisfez toda a lei divina, o que fez da salvação uma possibilidade para todos. A redenção é, pois, universal ou geral, no sentido provisional, ou seja, que está disponível a todos os homens, mas é condicionada pela fé na sua aplicação ao indivíduo. Somente aquele que crê será salvo. Se nós entendemos isso, então entendemos que a morte de Cristo beneficia a todos os homens, e não com alguns benefícios menores do que a salvação. Alguns autores calvinistas dizem: não, Cristo morreu, isso beneficia o homem, todos os homens, mas não com as bênçãos da salvação, com bênçãos menores. Deus faz chover sobre todos os homens, Deus dá o sol a todos. Não, nós não cremos nisso, queridos, porque se alguém diz que lhe ama e dá a você um presente michuruca, quanto ele deu ao outro um presente muito melhor, você fica desconfiado desse amor. Eu vi uma vez uma peça na igreja, os irmãos, a mocidade fez uma peça, que alguém chegava com uma latinha de refrigerante, daquela pequenininha que tem agora, e dava a latinha para alguém. Olha, eu trouxe para você. Ah, muito obrigado. Mas por que você trouxe? Não, porque eu gosto de você, eu trouxe. Ah, que maravilha. Quando ele vai saindo, aí ele encontra com outro que traz uma lata maior.
E disse, e essa lata? Não, foi fulano que me deu. Ah, por que ele deu maior para você e menor para mim? Ah, não sei. Ah, ainda bem que ele deu a maior para mim. Quando ele vai saindo, encontra outro que vem com uma garrafa de 600 ml. Quem deu isso aí? Foi fulano. Por que ele deu a maior para você? E assim, o que vem com a de 600, encontra com a outra de 1 litro, de 1,5 litro, de 2 litros, de 3 litros. E alguém fica dizendo, mas como é que pode? Por que ele deu uma pequenininha para mim e deu uma maior para o outro? Você já fica pensando, então ele não me ama da mesma maneira que ama o outro. Se Cristo tivesse morrido por todos os homens, de forma que uma parte desses homens tivessem a bênção maior que é a da salvação. Porque, queridos, do ponto de vista da eternidade, nenhuma bênção aqui é importante senão a salvação eterna em Cristo Jesus. Foi o próprio Senhor quem avaliou assim quando ele disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Não adianta de nada. Então não venha me dizer que Deus deu algumas bênçãos que não é a salvação, mas de alguma forma Cristo morreu e beneficiou a humanidade toda, porque se a salvação não está inclusa nesse pacote, ele não vale nada. A maior bênção de Deus para nós é a salvação. E Deus não faz acepção de pessoas. Se Cristo morreu por todos, então todos têm direito a toda a provisão de bênçãos de Deus. É Pedro quem diz claramente lá em Atos capítulo 10, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele estava vendo os gentios receberem a salvação. Ele estava vendo os gentios receberem o batismo com o Espírito Santo. E ele diz, agora eu sei que não é só um povo eleito que vai receber todos os benefícios de Deus. Não, Deus tem salvação, Deus tem as bênçãos e os dons do Espírito Santo para todos, porque Ele não faz acepção de pessoas. A mesma coisa Paulo vai dizer em Romanos capítulo 2, quando ele está desenvolvendo o tema que a salvação é pela fé. E não é simplesmente porque alguém é circuncidado ou faz parte de um grupo especial, mas é todo aquele que crê que receberá a bênção de Deus. Então, Deus ama a todos da mesma maneira e Ele quer salvar a todo o homem. Mas Paulo diz que para alguém ser salvo há uma condição, e ele diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esta é a condição para a salvação. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Então cremos nisso, que a salvação pode alcançar a todos, porque a graça se manifestou a todos. Agora só precisa o homem crer e confessar a Jesus como seu Salvador. Se nós acreditamos nisso, queridos, então nós podemos dizer isso a todo mundo. Aquele que acredita que Jesus morreu só por uma parte dos homens, não pode efetivamente, genuinamente, dizer a todo homem, Jesus morreu por você e Ele quer te salvar. Se ele crê que Jesus morreu apenas por um grupo, então o Evangelho não pode ser pregado a todo homem. Mas o que a Bíblia nos diz é que Jesus mandou, este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Deus quer que o Evangelho seja pregado a todos, porque a grande boa notícia que Jesus morreu por nós para nos salvar é verdade para todo o homem. Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo está pregando lá no Areópago e ele diz, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Ele não diz apenas alguns homens. Deus não anuncia apenas aos eleitos. Ele diz a todos os homens em todos os lugares. Ora, não faz sentido Deus mandar que todos os homens se arrependam se Ele soubesse que Jesus só morreu por uma parte dos homens e que, portanto, só essa parte poderia efetivamente crer e se arrepender. Se Deus manda que todos se arrependam, é porque todos são alcançados pela graça.
todos podem crer em Jesus. Aqueles que creem na expiação limitada, ou seja, que Cristo morreu só por uma parte, só por um grupo, não podem fazer um evangelismo indiscriminado, não podem sair dizendo com verdade no coração, com sinceridade, que Cristo morreu por cada homem. Além disso, a própria igreja terá dificuldade. Como é que eu vou batizar uma pessoa se eu não crer que Jesus morreu por ela? Se eu tiver qualquer dúvida que ela não foi genuinamente salva porque Jesus não morreu por ela, ela pode estar dando testemunho, mas se Jesus não morreu por ela, ela não será salva. Como é que eu vou ministrar a Santa Ceia a uma pessoa se eu tiver qualquer dúvida se Cristo morreu por ela? Se eu tiver qualquer dúvida que ela não faz parte realmente do corpo de Cristo? Quando o próprio apóstolo Paulo diz que ninguém deve participar da Santa Ceia sem discernir o corpo do Senhor. Essas coisas vão ficar difíceis para aquele que não acredita que Jesus morreu por todos os homens. Mas eu posso pregar e dizer a todo mundo, a cada homem que eu encontrar em qualquer lugar deste planeta, eu posso pregar e dizer para ele: Jesus morreu por você e Ele quer lhe salvar. Eu posso batizar qualquer um que crê e confessar a sua fé, porque eu creio que Jesus morreu por todo aquele que crê. Eu posso dar a Santa Ceia para ele, porque eu creio que ele faz parte do corpo de Cristo, uma vez que ele creu em Jesus, porque eu creio que Jesus morreu por ele, e se ele creu, a salvação foi efetivada na sua vida. Então, queridos, a grande verdade que nós aprendemos aqui é o que já constatou o profeta Isaías lá atrás. Não foi por sua culpa que Cristo foi até a cruz. Não foi porque ele tinha alguma coisa a pagar. Ele morreu por mim. Ele morreu em meu lugar. Ele morreu em meu favor. Ele morreu porque eu merecia a morte pelos meus pecados. Mas Ele tomou meu lugar, Ele pagou o preço por mim, Ele sofreu a maldição em meu lugar, em minha substituição, aleluia. E agora eu posso ver que Jesus morreu por mim e posso crer que Jesus morreu por todos os homens, para que todos possam ser salvos. Assim, os arminianos podem dizer, genuinamente, sinceramente, nós podemos dizer a cada homem: Cristo morreu para te salvar. Aceite a Jesus, creia em Jesus, Ele morreu por você, aleluia. Ele morreu por você, porque Ele morreu por cada homem aqui nesta terra. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, que a Ele seja dada a glória, a honra e o louvor. E que nós possamos sair daqui nesta noite com esta verdade no coração. Você possa ir para casa pisando firme no solo. Você possa ir para casa com alegria, vibrando, cantando na alma e dizendo: Ele morreu por mim. Como diz o hino, eu sei que eu era culpado. Ele era inocente. E isto tudo que Ele sofreu ali na cruz, foi tudo por mim, aleluia. Não porque havia um decreto simplesmente, mas porque Deus em Cristo resolveu, amando o mundo inteiro, mandar Jesus para morrer por cada homem. Eu não tenho méritos porque eu criei, porque a fé só foi dada a mim por causa da graça. Eu só pude crer, só foi disponibilizada a fé a mim, porque a graça de Deus se manifestou em meu favor. Então tudo é pela graça e tudo é para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Eu creio na expiação ilimitada. Creio que Cristo morreu por cada homem, por todos os homens. Creio nisso, prego isso, vivo isso, porque eu vejo na Bíblia Sagrada que esta é a verdade que ela conta. A expiação limitada. A expiação de que Cristo tenha morrido apenas por um grupo de homens carece de apoio escriturístico, carece de apoio da Bíblia, porque não há versículo algum que diga que Jesus não morreu por alguém, Ele morreu por todos, para que todos possam ser salvos. Então todos serão salvos, todos não serão salvos, porque infelizmente nem todos
creem, mas todo aquele que crê será salvo. É essa a verdade que nos conta a palavra de Deus. Que Deus nos ajude então, queridos, e que possamos cada vez mais nos firmar na verdade do Evangelho.